a necessidade de insulina é maior e os cuidados devem ser redobrados. Uma das complicações do diabetes pode ser a cegueira. Nessa entrevista, converso com dois médicos, o endocrinologista Levimar Araújo e o oftalmologista Márcio Nene. Muito obrigada pela presença. Uma boa noite, Bianca. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de podermos participar desse programa e trazer algumas informações úteis para a população. Esclarecer muitas dúvidas, porque eu estava lendo uma matéria recentemente falando que as pessoas normalmente não sabem que têm diabetes. Vamos começar explicando o que é o diabetes e quais são os sintomas do diabetes. Normalmente isso acontece muito, sabe, Bianca? A pessoa apresentar o diabetes e não saber que é diabética. Isso porque o diabetes vem desde a antiguidade, né? Antigamente ele era descrito como uma doença misteriosa que afetava os músculos, que dissolvia os músculos, dissolvia os membros, uma doença terrível, né? Até que no início desse século, em 1921, foi descoberto a insulina. E insulina, a gente costuma dividir hoje o diabetes em dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o da criança, é aquele que não tem a insulina, e o diabético tipo 2, aquele que tem a insulina, mas é como se a gente chamasse essa insulina de uma chave. A chave para abrir a porta para a glicose, ou seja, para o alimento entrar para dentro da célula. Então o diabetes tipo 1, ele não tem essa chave. E o diabetes tipo 2, ele tem essa chave, às vezes tem muito dessa chave, mas a fechadura está com defeito. Mas o que acontece no organismo de quem tem o diabetes? A pessoa não consegue metabolizar? O que acontece? O que acontece é o seguinte, como a insulina, ela promove essa entrada do alimento para dentro do corpo, esse indivíduo que não tem a insulina, ou tem um defeito nessa insulina, ele começa a apresentar sintomas pela falta da glicose. Ele começa a urinar muito, ele começa a beber muita água, ter uma sede intensa, uma dor nas pernas, uma visão muito turva, né, que a glicose começa a afetar a parte visual, né? Então ele começa a ter um cansaço, ele não consegue andar e realizar suas atividades habituais. Então por que muita gente tem o diabetes e não sabe que é diabética? Né? Porque normalmente esse diabetes tipo 2, né, o diabético do idoso acima dos 35, 45 anos de idade, essa pessoa ela acostuma no seu dia a dia acordar uma vez, duas vezes durante a noite para acordar, e isso passa a ser uma coisa da sua rotina. Beber muita água, ter aquela cãibra nas pernas. Acha que é normal. Acha que é normal e o diabetes vai apresentando as suas complicações. Né? Fala de complicações, quais seriam essas complicações também? Olha, no que tange especificamente a oftalmologia, a principal complicação do diabetes é a retinopatia diabética. Mas também os pacientes diabéticos têm maior risco de apresentar catarata e glaucoma. Mas sem dúvida alguma, a complicação principal é a retinopatia diabética. O que esse nome completo significa? Significa, na verdade, o diabetes, como o Levimar comentou, ele afeta os vasos do organismo, inclusive os vasos do fundo do olho, na retina, onde ele causa alterações, levando a extravasamento de líquido e às vezes de sangue, podendo levar a hemorragia dentro da cavidade ocular, dentro do olho. E essa hemorragia leva a uma baixa de visão significativa. Então, basicamente, é uma alteração nos vasos da retina, que é uma camada de células fotossensíveis que reveste o olho por dentro e responsável pela visão. Então, quando a retina os vasos da retina estão acometidos pelo diabetes, a isso nós chamamos de retinopatia diabética. E essa é a principal causa de cegueira entre os 20 e 70 anos de idade. E a segunda causa de cegueira do mundo ocidental. Então, isso já dá uma ideia da importância da retinopatia diabética. De prevenir, né, de tentar evitar essas complicações. Hoje em dia a gente fala que essa prevenção, ela está muito para o lado, Bianca, eu falo que o controle do diabetes é como se fosse uma cadeira que nós estamos sentados. Né? São 4 pés. O primeiro seria a medicação adequada. O segundo pé da cadeira, a segunda fase do tratamento, seria a boa alimentação. A terceira seria uma atividade física. Eu falo que seria uma atividade física prazerosa. Muitas vezes a gente fala, olha, é diabético, tem que ter uma atividade física. E qual seria essa atividade física? Caminhar, andar, mas às vezes ele já tem outro problema vascular. Né? O Márcio citou o problema vascular no fundo do olho. Mas o problema vascular também nas pernas, no pé do diabético, né? Ele não consegue caminhar. Então tem que ser uma atividade que seja uma atividade prazerosa, alguma coisa com prazer, que a pessoa sinta-se bem fazendo essa atividade física. E o quarto ponto, é o que a gente está falando aqui hoje, eu fecharia o quarto ponto na educação, né, do próprio cliente conhecer sobre diabetes. E hoje em dia a gente está faltando esse tipo de informação
para a nossa população. E essa informação fica mais complicada quando são crianças, porque é difícil você ensinar para uma criança o que ela tem, ou que tem que tomar insulina, tem que, né? Como é que funciona com a criança? Com certeza, com a criança... E é mais grave com a criança? Na realidade, o diabetes da criança, né, ele tem algumas particularidades. Primeiro que a criança com diabetes, ela não tem como fugir da falta de sintomas. Uhum. Ele tem a falta da insulina, ela é grave. Então a criança desidrata muito rápido, ela pode entrar em coma. Então o diagnóstico na criança, ele é mais precoce. Então a criança passa, por ser uma doença crônica, por períodos de instabilidades também, instabilidades psicológicas, né? A fase da rebeldia, de não aceitar a doença, né? De por que eu sou diabético, né? Por que o meu colega não é? Por que ele pode comer o doce e eu não posso? Por que eu tenho que aplicar essa insulina? Então hoje em dia a gente está tentando justamente modificar isso, porque as complicações podem acontecer até de modo precoce, né, na criança com diabetes. Então, quanto mais ela conhecer de como funciona o organismo, que a gente tinha a ideia no passado que a glicose é importante só a glicose de jejum. E não, a gente tem que saber a oscilação da glicose durante todo o dia. Quanto que está a minha glicose hoje na hora do café da manhã? Quanto que está depois do meu almoço? Então essa variação é que trazem complicações. As grandes oscilações na glicose é que trazem as complicações no dia a dia do diabetes. No que diz respeito à visão, na criança tem alguma coisa que agrave essa situação? Ela já deveria estar fazendo exames para verificar se está tudo ok com a visão? Olha, essa é uma questão importante. Quer dizer, quando que o paciente diabético deve procurar um oftalmologista para fazer um exame oftalmológico? Na criança, no diabetes tipo 1 insulino dependente, geralmente nos primeiros 5 anos de duração da doença, não há manifestação no fundo do olho. Uhum. Mas depois de 5 anos, um número progressivo de crianças vai apresentar a retinopatia diabética. Então, para o diabetes tipo 1, toda criança, depois de 5 anos de instalado o diagnóstico, deve ser submetida a um exame oftalmológico, isso é mandatório. E para o diabetes tipo 2? Esse, como o início do diabetes, como o Levimar chamou a atenção, é menos notável, ele é menos percebido, deve ser feito um exame oftalmológico tão logo seja feito o diagnóstico de diabetes. Uma vez estabelecido o diagnóstico de diabetes, deve-se fazer um exame oftalmológico, porque neste momento, cerca de 40% dos indivíduos já tem manifestação do diabetes no fundo do olho, já tem a retinopatia diabética. Como saber, então, se tem ou não retinopatia diabética? Ela dá baixa de visão? Não. Por vezes ela é silenciosa. Aliás, geralmente ela é silenciosa no seu início. A retinopatia diabética em seu início é silenciosa. Quando a pessoa descobre, ela já pode estar, às vezes, já avançado. Então, a maneira mais segura de saber se existe ou não retinopatia diabética e, consequentemente, de prevenir a cegueira causada pelo diabetes é através de um exame do fundo do olho, que é realizado pelo oftalmologista. O senhor disse de 5 em 5 anos? Não. O diabetes tipo 1, a criança, ele pode aguardar um exame oftalmológico até 5 anos. Porque nos primeiros 5 anos, geralmente, não há uma manifestação da doença. Mas quem puder, faça antes. Quem puder, faça antes. Agora, no diabetes tipo 2, no diabético adulto, quando fazer o exame, tão logo tenha sido feito o diagnóstico de diabetes. Porque o tratamento vai ser dirigido para estabilizar a doença, a retinopatia. Consequentemente, quanto antes foi iniciado, mais visão se preserva.